A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 194º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 16 e 17 do livro 2 de Reis. E encerramos em 2 de Crônicas, capítulo 28. A inspiração do dia. Reinado de Acais e reinado de Oséias. No capítulo 16, destaca o versículo 3. A seu filho fez passar pelo fogo. No reinado de Acais, Judá entrou num período obscuro de caos e degeneração espirituais. A apostasia atingiu tal proporção que o próprio rei realizou a prática religiosa pagã de sacrificar seus filhos no fogo aos deuses pagãos. No versículo 9 destaco: a Síria subiu contra Damasco. Esta profecia de Amós já trouxemos aqui na leitura da Bíblia. Está lá no livro de Amós, capítulo 1, versículos 3 a 5. No capítulo 17, destaca o versículo 6. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria. Em 722 a.C., depois de 210 anos de idolatria, de rebeldia espiritual e de corrupção moral, Deus decretou a queda final e o exílio de Israel, isto é, as 10 tribos do Reino do Norte. O avanço implacável do mal entre o povo de Deus chegará ao ponto culminante e irreversível, transbordar a sua medida de iniquidade. O recurso único de Deus foi aplicar um julgamento que dissolveu a nação. Restou apenas um remanescente crente fiel para presenciar o cumprimento das promessas de Deus. No versículo 7 destaca: os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus. Nos versículos 7 a 41, o Espírito Santo cita as razões teológicas e morais porque Deus levou a efeito a ruína do seu povo redimido segundo o concerto e removeu de diante de sua face. Primeiro, os israelitas esqueceram-se do amor e da graça de Deus, manifestos na sua redenção do Egito. Segundo, serviam aos deuses dos povos pagãos em derredor, imaginando que obteriam sucesso, bem-estar e orientação. Terceiro, adotaram os costumes e modos da vida do mundo ímpio. Quarto, rejeitaram os profetas de Deus e das suas mensagens de retidão. Quinto, rebelaram-se abertamente contra a revelação escrita de Deus e seu concerto. Sexto, entregaram-se ao espiritismo e a todos os tipos de imoralidade. Essa mensagem adverte a todo o povo de Deus do novo concerto. Deus removerá do seu reino todos aqueles, tanto indivíduos como igreja, que deixarem de permanecer fielmente na sua palavra e no seu amor. Os resultados de abandonar a Deus são o castigo, a ruína, o sofrimento e a rejeição final. No versículo 8 destaco: andaram nos estatutos das nações. Israel aceitou com facilidade os modos e padrões de vida dos povos que não conheciam a Deus. Embora a separação entre Israel e as demais nações fosse uma das exigências fundamentais de Deus para o seu povo, Israel, muito pelo contrário, foi adotando os costumes pagãos daquelas nações em derredor. Conformar-se com o modo mundano de viver é um dos grandes perigos que o povo de Deus enfrenta em cada geração e cultura.
No versículo 13 destaco os profetas. Israel rejeitou os profetas de Deus, os quais censuravam energicamente o pecado e demandavam arrependimento e obediência à palavra do Senhor. Rejeitaram os ministérios de Elias, de Eliseu e de Amós, e de Oséias, e doutros profetas. A recusa de ouvir e obedecer à palavra de Deus, aliada ao repúdio à mensagem profética contra o pecado e o mal, são sinais inconfundíveis de apostasia. No versículo 16 destaco: e se prostraram perante todo o exército do céu. Os israelitas adoravam as divindades astrais e outros deuses, porque criam que eles lhe proporcionariam uma vida melhor, isto é, mais prosperidade, abundância, saúde, prazer, bem-estar e segurança. Por essa razão, Paulo chama a avareza de idolatria. Jesus declara que buscar prosperidade e riqueza como alvo principal da vida e, ao mesmo tempo, servir a Deus são coisas incompatíveis. No versículo 18 destaco a tribo de Judá. O reino do sul consistia em a tribo de Judá, parte das tribos de Benjamim e de Simeão e de alguns membros das 10 tribos de Israel que tinham migrado para o reino do sul a fim de adorarem a Deus em Jerusalém. Dessa maneira, o povo de Judá tornou-se aquele através do qual continuou o concerto que Deus fizera com o povo hebreu. Note que descendentes da tribo de Israel estavam presentes na Palestina nos tempos do Novo Testamento. No versículo 24 destaco: e tomaram a Samaria em herança. O rei da Assíria trouxe cativos estrangeiros para habitarem nas cidades da Samária, isto é, a totalidade do reino do norte, a fim de destruir qualquer nacionalismo que ainda restasse. Casamentos mistos entre os israelitas deixados e os estrangeiros trazidos à terra de Israel resultaram no povo chamado samaritano. O resultado foi uma mistura de tradições religiosas e culturais estrangeiras com os costumes e a fé dos hebreus. Já nos tempos do Novo Testamento, no entanto, muitos samaritanos tinham deixado seus modos pagãos e tinham nutridos uma fé baseada exclusivamente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus testemunhou a uma mulher samaritana quando falou da imperfeição das tradições samaritanas. Posteriormente, muitos samaritanos tornaram-se crentes em Cristo através do ministério de Filipe. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 5 a 25. E, por fim, o livro 2 de Crônicas, capítulo 28, e destaco o versículo 3. Queimou os seus filhos. O rei Acais tanto entregou-se à idolatria e ao ocultismo que queimou os seus próprios filhos no fogo como sacrifício aos deuses pagãos. Hoje também os filhos são destruídos de modo implacável, fisicamente pelos pecados do aborto e do maltrato à criança, e espiritualmente quando os pais deixam de lhes ensinar os caminhos do Senhor, segundo as Escrituras, ou de separá-las e protegê-las da impiedade do mundo. E por fim, o versículo 19. Acais desviara a Judá. A palavra desviar é também usada para descrever o pecado de Israel diante do bezerro de ouro. O verbo aí significa tornar-se ingovernável, desnudar ou repudiar restrições. Descreve o tipo de vida dos ímpios, que repudiam
as restrições morais para a prática dos pecados da lascívia e da nudez. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.